Boa tarde, pessoal do nono ano. Vamos começar mais uma aula de física, certo? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde. Nós vamos começar a nossa aula com a correção da atividade da página da aula anterior, né? Vamos começar na página 311 com a questão 2, que diz assim: qual a diferença entre polo magnético e polo geográfico? O polo geográfico é o ponto onde os meridianos se cruzam e o polo magnético é o local de maior intensidade da força magnética gerada pela Terra, ok? Corrijam a atividade de vocês, tá certo? Agora nós vamos para a página 317, a quinta questão. Uma bússola pode ajudar uma pessoa a se orientar devido à existência no planeta Terra de um campo magnético, né? Isso, letra D, já que a bússola, ela se movimenta através do magnetismo e como o planeta Terra tem um campo magnético, a bússola serve sim para orientar as pessoas. Então, na quinta questão, letra D de dado. Oitava questão. Uma característica importante das linhas de força de um campo magnético é que elas são sempre fechadas, né? Elas sempre saem do polo norte e vão para o polo sul, né? E vão sempre ficar fechadas. Letra E. Agora, na página 318, nós temos a questão 11. Substâncias amagnéticas são substâncias que não sofrem nenhum tipo de atração pelos ímãs. Então, letra B. Então, amagnéticas não sofrem atração pelo ímã, como, por exemplo, a borracha, a madeira, o papel. E substâncias magnéticas são aquelas que são atraídas pelos ímãs, como, por exemplo, alguns metais, como o ferro, como o níquel, certo? E outras substâncias. Na página 319, nós temos a 12, que diz assim: uma bússola aponta aproximadamente para o norte geográfico, porque o norte geográfico é aproximadamente o norte magnético? Não, a gente já viu que eles são opostos. 2, o norte geográfico é aproximadamente o sul magnético? Sim. O sul geográfico é aproximadamente o norte magnético? Sim. O sul geográfico é aproximadamente o sul magnético? Não, pois eles são opostos, né? Estão corretas 2 e 3, letra A 13. As afirmativas abaixo referem-se a fenômenos magnéticos. 1. Um estudante quebra um ímã ao meio, obtendo dois pedaços, ambos com polo sul e polo norte. Correto, né? A gente viu que os ímãs, ao serem quebrados, vão formar dois novos ímãs que também terão um polo norte e um polo sul. A 2, na verdade, um astronauta ao descer na Lua consta que lá não há campo magnético, portanto ele poderá usar uma bússola para se orientar? Não, se não tem campo magnético, a bússola não vai servir. 3. Uma barra imantada se orientará ao ser suspensa horizontalmente por um fio preso pelo seu centro de gravidade ao teto de um laboratório? Sim, é como se fosse uma bússola, só que gigante, né? 4. Uma das formas de magnetizar uma bússola é colocá-la numa geladeira desmagnetizada? Falso. Estão corretas as proposições 1 e 3, letra C. Pronto, então a gente encerra aqui a nossa correção, tá certo, pessoal? E como eu disse para vocês, esse capítulo nós trabalhamos ele em três partes, né? Isso? Então a gente já viu duas partes do capítulo e hoje nós vamos ver a terceira e última parte, fechando esse capítulo sobre magnetismo, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre o fluxo magnético e o eletromagnetismo. Para entender isso, a gente vai falar. Eu esqueci de colocar aqui, mas a gente vai falar sobre transformadores. Primeiro, eu quero que vocês vejam o que eu coloquei aqui, ó. 110 volts, 220 volts e bivolts. Isso é um tipo de entrada de energia presente nos eletromagnéticos, nos eletrodomésticos. Os eletrodomésticos, eles têm entrada de energia 110 volts, 220 volts ou bivolts. O que é o bivolt? É aquele eletrodoméstico que funciona na rede de energia com 110 volts de tensão ou 220 volts de tensão. Alguns lugares, eles têm tensões elétricas diferentes. Por exemplo, no estado de São Paulo, a tensão elétrica lá é de 110 volts. Aqui no nosso estado do Ceará, nós temos uma tensão elétrica de 220 volts. O que é que significa isso? Isso significa que se você trouxer um aparelho de São Paulo com 110 e ligar direto na tomada aqui no estado do Ceará, esse aparelho vai queimar,
porque a voltagem de energia é diferente, vai causar um curto-circuito que vai queimar o eletrodoméstico. Então, uma solução para esse problema é ou você comprar o aparelho bivolt, a maioria dos aparelhos domésticos atuais, eles são bivolts, justamente para evitar esses problemas. Então, uma solução é você comprar o aparelho de 100 bivolt, que ele vai ter a entrada para 110 e para 220, ou você utilizar um transformador, certo? E aí, o que é o transformador? O transformador é um objeto que ele tem essa função. Ele tem uma bobina dentro dele, que são bobinas que ficam, são duas bobinas, só que elas não ficam juntas, ficam separadas, e essas bobinas, elas vão fazer como o próprio nome diz, vão transformar a tensão da corrente elétrica. Por exemplo, você pegou um aparelho de São Paulo com 110 volts, aí, para você utilizar ele aqui no estado do Ceará, você coloca o transformador na tomada e liga ele no transformador. O que é que vai acontecer? O transformador, ele vai pegar a tensão elétrica daqui, que é 220, vai converter, vai transformar ela em 110 volts e vai passar para o aparelho. E assim o aparelho pode ser ligado normalmente sem ocorrer o risco de queimar, de danificar o aparelho, tá certo? Então, os transformadores, eles são objetos que têm essa função. Da mesma forma, quem usa lá em São Paulo um transformador para um aparelho que foi comprado aqui com 220, lá vai acontecer o seguinte, pega a tensão de 110 e transforma numa tensão de 220 para não danificar o aparelho. Então, os transformadores são objetos elétricos que têm essa função de transformar uma tensão em outra. Na atividade que eu vou passar para vocês, vai ter uma questão que vocês vão precisar utilizar essa formulazinha aqui, ó. VP sobre VS é igual a NP sobre NS, certo? VP vai se referir à bobina, certo? VP é a tensão de entrada na bobina e VS é a tensão de saída. NP, ela vai estar relacionada ao transformador. Então, NP é a de entrada no transformador e NS é a saída do transformador. Então, quando vocês forem resolver essa questão, vocês vão utilizar essa formulazinha. VP sobre VS é igual a NP sobre NS, tá certo? Já tô colocando aqui para ajudar na hora da atividade, tá certo? Então agora a gente vai falar sobre o que torna a Terra ser um ímã. A gente já estudou muito, já viu que a Terra é um grande ímã, ela tem dois polos magnéticos, o polo sul e o polo norte. A gente viu que esse polo magnético, o sul, eles estão orientados em locais diferentes dos polos geográficos, não é isso? E agora a gente vai entender por que a Terra é um ímã. Na verdade, eu vou adiantando para vocês, não há uma resposta concreta ainda. Uma das primeiras pessoas que estudou isso foi William Gilbert, quando ele tentou estudar, quando ele fez os seus estudos sobre a bússola, certo? Então, William Gilbert deduziu que a Terra fosse formada por uma rocha magnética, como a magnetita, por exemplo. Então, ele deduziu que o interior da Terra era todo preenchido de magnetita, por isso o poder magnético do planeta Terra. Na verdade, não é, mas a gente sabe que o interior do planeta Terra é todo constituído de ferro e níquel, só que são extremamente magnetizáveis, mas aí tem um problema, né? Porque eles estão a altas temperaturas e a gente viu que a altas temperaturas os ímãs perdem suas propriedades magnéticas, então ficaria inviável de se magnetizar esse ferro e esse níquel no interior da Terra. Então, de certa forma, não é uma explicação concreta para o fato do planeta Terra ser um ímã. O que se sabe é que ele tem sim propriedades magnéticas e funciona como um grande ímã, tendo dois polos, o norte magnético e o sul magnético, lembrando sempre que eles não estão no mesmo lugar dos polos geográficos, ou seja, estão em lugares opostos aos polos geográficos, tá certo? Agora nós vamos falar sobre a bússola e os tipos de ímã. A bússola, na verdade, ela é uma caixa. Ela recebe, o nome bússola significa pequena caixa. E na verdade ela é uma caixa onde nessa caixa você tem uma agulha magnética que está suspensa pelo seu centro e que vai ficar sempre orientada no sentido norte-sul, graças ao magnetismo do planeta Terra. Hoje em dia a gente sabe que para se orientar a gente tem GPS, tem software de localização, tem muita coisa. Mas
Muito antigamente, para as navegações, a única coisa que eles tinham para poder se guiar era a bússola. Então, a partir da descoberta da bússola, que os primeiros a utilizar a bússola foram os portugueses, a partir disso foi que se abriu o caminho para as grandes navegações, tá certo? E nós temos, como eu disse, a gente vai falar das bússolas e os tipos de ímãs. Nós temos os ímãs em barras, que são utilizados para fazer bússolas. Nós temos os ímãs circulares, que são utilizados em computadores. Os ímãs em forma de ferradura, que são os ímãs que têm um campo magnético mais forte, devido aos seus polos magnéticos ficarem próximos, né? Isso. E eles são usados para radar e motores eletrônicos. E nós temos os ímãs em forma de disco, que são utilizados nos alto-falantes, fazendo a conversão dos impulsos elétricos em som. Então, esses são os principais tipos de ímãs e sua utilização na prática. Como vocês podem ver, a gente tem uma grande quantidade de utilização, uma grande diversidade de utilização dos ímãs no nosso dia a dia, tá certo, pessoal? Eu vou colocar aqui a página para vocês do conteúdo e da atividade bem rapidinho, tá certo? Ó, o conteúdo, ele vai estar nas páginas 309 a 311. Na 309, vocês vão iniciar na parte que fala do fluxo magnético, tá certo? E a atividade, eu vou querer que vocês façam o seguinte: na página 311, vocês fazem a questão, apenas a questão 1. Aí agora nós vamos aqui para a outra página. Nós vamos ter na página 300, deixa eu ver aqui, na página, deixa eu ver aqui, pessoal, rapidinho. Aqui na página 319 e 320, vocês vão fazer as questões 14, 15, 16 e 17, tá bom? Então, são essas as questões da atividade, ok? Façam e mandem para mim ou no aplicativo. Se não der certo no aplicativo, manda no meu PV, que não tem problema nenhum. O importante é que você faça e mande para mim, tá bom? Qualquer dúvida, estou disponível de 1 até às 5. Tchau e um abraço.